Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos iniciar esse santo culto de adoração a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Saúdo a todos vocês, a Irmandade, os irmãos, as irmãs, com a santa paz de Deus, no grato amor do Senhor Jesus. Mais uma noite reunidos para a gente glorificar a Deus, e temos certeza que o Senhor está feliz no céu de ver a sua igreja reunida, louvando e glorificando o seu nome. Então faça a sua parte,
adore a Deus junto de nós, compartilhe o Santo Culto, curta a live do culto e chame seus amigos para ouvir a palavra de Deus, cantar os hinos conosco. É sempre muito bom estar na presença do Senhor. Eu tenho absoluta certeza que se nós abrirmos o nosso coração, Deus tem coisas boas e maravilhosas para fazer por nós. É só nós querermos e nos permitir tocar pelo Senhor. E todas as portas que precisarem ser abertas, todos os caminhos que precisarem ser abertos serão, porque o nosso Deus é um Deus de milagre, é um Deus de glória, de poder e de grande misericórdia para com as nossas vidas. Vamos começar o Santo Culto, então, louvando ao Senhor com o cântico 99, 99. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos cantar agora o hino 267 para nós orarmos a Deus. Quero pedir aos irmãos e às irmãs que vão mandando os seus pedidos de oração aí através da live, nos comentários, tanto no Face quanto no YouTube.
no YouTube CCA Alphaville Lives e no Facebook CCA Alphaville. Também nas páginas Cristã Apostólica e no canal Cristã Apostólica Oficial, os irmãos encontrarão o Santo Culto. Pode ir compartilhando, avisando seus amigos que já está no ar o Santo Culto, tá bom? Hino 267. Glória a Deus. Irmãos e irmãs, agora nós vamos orar ao Senhor, buscar a presença de Deus em oração. Pedimos a todos que permaneçam em santa comunhão e também mandando seus pedidos de oração. Nós apresentaremos a Deus toda a nossa irmandade, as causas, as necessidades, enfermidades, os pedidos por portas de emprego e os mais diversos pedidos que nós sabemos que os irmãos fazem aí através da live, também no nosso WhatsApp, escaneando esse QR Code que está aqui na tela, à vista de todos nós, todos vocês. Procure orar, irmão e irmã, clamar a Deus de todo o teu coração. E peça ao Senhor para que visite a tua alma, o teu ser. Às vezes nós estamos tão inquietos com tanta coisa, com tanta preocupação, problemas do dia a dia, problemas na família, problemas de saúde, e isso vai minando a nossa fé e o nosso bem-estar emocional. É ao ponto que perdemos o equilíbrio, perdemos a paz, perdemos a capacidade de conviver com os nossos entes queridos, com os amigos, enfim. E vamos nos afastando, e esse processo se desencadeia depois numa depressão, numa síndrome qualquer, que só fará mal a nós. Males espirituais que refletem também na nossa carne, e problemas da nossa vida secular que refletem no nosso espírito, enfim, irmãos. Em todo tempo, nós somos bombardeados por uma quantidade exorbitante, enorme de informações que acabam por ser nocivas, porque a gente não consegue acompanhar tudo, nem tudo a gente consegue filtrar, saber o que é verdade, o que é mentira, o que é certo, o que é errado. Mas vamos pedir a Deus, nessa noite, que Ele visite os nossos corações e que nos ajude a compreender melhor a sua vontade na terra, a compreender os seus desígnios e a amar a Deus sobre todas as coisas. Eu tenho certeza que fazendo assim, todos nós teremos um cântico de vitória na presença de Deus e poderemos glorificar ao Senhor de toda a nossa alma, de todo o nosso ser, crendo por fé
que a palavra de Deus é fiel e verdadeira e que ela vai se cumprir na nossa vida. É no tempo do Senhor, não é no nosso tempo, mas ela se cumpre porque Deus é Deus de resposta, Deus de milagre. Se você puder, aí na sua casa, no seu trabalho, enfim, sendo possível, ajoelhe-se junto a nós. E não sendo, ouça a oração com seus olhos fechados, desde que você não esteja dirigindo, mas em comunhão, buscando a Deus junto de nós, pedindo ao Senhor para que visite a tua alma. Nós pediremos a Deus que do céu o Senhor nos mande também o conselho da sua santa palavra, que o Senhor venha falar com as nossas almas e com os nossos corações. Vamos juntos, ajoelhados, buscar a Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Santo é o poder de Deus. Aleluia. Nosso Deus, Altíssimo Pai Celestial, nós estamos ajoelhados aos teus pés em santa oração para agradecer a Deus pelo perdão das nossas muitas faltas, pela coroa de vida eterna que tu nos oferece no céu, se em tudo formos fiéis à tua palavra até o fim dos nossos dias. Nós te louvamos, Senhor, porque não tem faltado a tua graça, o teu amor e a tua misericórdia para com as nossas vidas. Sempre que batemos, as portas do céu têm estado abertas para nós. Nós te rogamos, ó Deus, que nos ajude a confiar no Senhor, nos ajude a crer no Senhor de todo o nosso coração. Que os nossos caminhos sejam abertos pela tua palavra, que o nosso coração esteja sempre dilatado, sempre disponível para que o Senhor se use de nós, e que nas nossas aflições, nos nossos medos e anseios, nós possamos exercitar a nossa fé, exercitar a nossa crença de que o Senhor tudo pode fazer nas nossas vidas. Senhor, queremos te apresentar a nossa irmandade, que nos acompanham através da live, no Facebook, também no YouTube e nas mais diversas formas de comunicação. Que o Senhor possa tomar essas vidas nas tuas mãos, abençoar o teu povo, guardar e fazer, Senhor, com que tudo seja feito para a glória do teu santo nome. Ajuda-nos, ó Pai, a crer na palavra. Ajuda-nos, Senhor, a crer na tua providência divinal nas nossas vidas. Que nós possamos, ó Senhor, fazer o melhor para Deus. Que nós possamos abrir o nosso entendimento e o nosso coração para que a palavra de Deus esteja em nós, para que a palavra de Deus nos alcance para a glória do teu santo e poderoso nome. Bendito seja o nome do Senhor. Ó Deus eterno, abençoa, Senhor, os pedidos, as súplicas da nossa irmandade que fizeram a nós nos WhatsApps, pessoalmente, nas congregações e também através da live. São muitas, muitas as necessidades, das quais até nos fogem da mente, tamanhas que são. Mas o Senhor conhece a cada uma delas. O Senhor sabe que o teu povo precisa e tem ajudado, abençoado e guardado a tua igreja. Aberto, Senhor, o nosso coração para receber a tua palavra, que é a guia perfeita e conduta da nossa vida e também da nossa fé. Oramos a Deus pelo ministério da tua obra em toda a terra, onde estiveram dos teus pequeninos, Senhor, que o Senhor possa os abençoar por amor do teu nome. Oramos, Senhor, pelos nossos irmãos da cidade de Sorriso, no estado do Mato Grosso, Senhor, irmão Anderson, irmão cooperador, e as demais irmãos e irmãs que lá estão, pela nossa irmandade no estado do Mato Grosso do Sul também, pelos nossos irmãos em Campo Verde, no estado do Mato Grosso, pelos nossos irmãos em todo o estado da Bahia, na região de Irandi, de Carinhanha, de Guanambi, na região do norte de Minas, em Três Marias, Monte Azul e outras regiões mais, os nossos irmãos, ó Deus, do litoral sul aqui de São Paulo, nossa irmandade da capital, da zona oeste, da zona leste, da zona sul, da zona norte, os nossos irmãos também do interior de São Paulo, região de Sorocaba, Itapetininga, Tatuí, região de Campinas, região de São Carlos, região de Araraquara e outras localidades mais, Senhor, que acabam nos fugindo da mente no norte, nordeste, no Ceará, e enfim, Senhor, uma infinidade de lugares, nossos irmãos na África, na Europa. Bendito Deus, que todos possam ser abençoados por Ti, que estão acompanhando o santo culto, possam, Senhor, sentirem-se abraçados por nós desde aqui do Brasil. Glória a Deus. E muito mais pelo Senhor, desde a sua glória celeste, que a tua presença possa invadir o coração desses valentes, ó Deus, que estão trabalhando pela tua obra. Dá-nos luz de ajudar os teus servos e abrir os nossos corações, Senhor, para sermos instrumentos na tua mão, que não prevaleça na tua obra a vontade do homem, mas o domínio absoluto do teu Espírito Santo.
Manda-nos a tua santa palavra e fala com as nossas almas, enchei os nossos corações da tua graça, do teu poder. Pai eterno, por amor do teu nome nessa noite, se tu queres, envia-nos os teus dons celestiais e fala, Senhor, às nossas almas. Ainda nos lembramos dos nossos irmãos da região sul do país, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que todos possam ser alcançados pelo Senhor, sem nenhuma exceção. Nossos irmãos de Goiás também, e toda a nossa irmandade, todo o ministério, os anciãos, os diáconos, cooperadores de jovem, encarregados locais e regionais de orquestra, examinadoras, instrutores, enfim, todos, ó Deus, irmãs da piedade, que trabalham pela tua obra, que nessa noite possam ser tocados e abençoados, em nome do Senhor dos Exércitos, para a glória do teu santo e poderoso nome. Assim, ó Deus, dá-nos um culto de paz, movido e guiado pelo teu Espírito Santo. Pedimos estas bênçãos, confiando receber, ao nome de Jesus, damos honra, glória e majestade para todos sempre. Amém. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Deus seja louvado. Amém. Irmãos, então hoje é dia 20 de agosto. No próximo domingo, às 16 horas, haverá um ensaio geral de orquestra na congregação central de Itapevi, na rua José Michelotti, número 174. Os irmãos devem se informar, pode chamar aqui também pelo WhatsApp, todos irem precavidos de máscara, obedecendo a todas as instruções que os irmãos darão lá na chegada na igreja, quanto ao distanciamento, não compartilhar instrumentos, tá bom? Não pode um tocar o instrumento do outro, não é nem por causa da igreja, é por causa da segurança dos irmãos. Sempre puderam, às vezes o irmão toca um baixo, o outro toca o trompete, não tem problema. Mas agora não, em pandemia não. Cada um louva a Deus com o seu instrumento do começo ao fim, tá bem? Nós vamos providenciar para as irmãs organistas luvas também, em cada troca de organista higienizar o teclado do órgão. Enfim, é necessário agora todo cuidado, mas nós temos que seguir com a obra, nós precisamos manter a Irmandade unida. Então, próximo domingo, agora, às 16 horas, na congregação de Itapevi. No próximo dia 30, que é sem ser esse domingo agora, o outro, Deus me dará a graça de atender o Santo Batismo em Sorocaba. Então, toda a Irmandade está convidada para pegar o endereço, chama a gente nesse WhatsApp que está aqui na tela, escaneia o QR Code, que a gente passa as informações para os irmãos, para vocês se congregarem conosco e também participar do Santo Batismo. Lá em Sorocaba, nesse dia 30, para todo o Ministério da região 015, nós teremos uma reunião ministerial regional. Todos os irmãos do prefixo 15, os irmãos da região de Campinas também, que sentirem de estar, problema nenhum, estão convidados às 16 horas, na congregação ali de Sorocaba, tá bom? 4 da tarde. Depois haverá o Santo Batismo naquela igreja. Toda a Irmandade convidada para o batismo e todo o ministério, não falte, por favor, estejam nessa reunião. Região de Capela do Alto, Tatuí, Itapetininga, Votorantim, Sorocaba, acho que são essas regiões ali que estão em volta, mas outras congregações mais que houverem, por favor, estejam presentes todos, para a gente junto glorificar o nome do nosso Deus. Tá bem, irmãos? As irmãs da piedade também estão convidadas a estarem nessa reunião. Nós queremos falar com as irmãs e com os diáconos também para instituir a reunião de atendimento da piedade da região de Sorocaba. Tá bem? Haverá uma reunião de atendimento mensal aí, que Deus vai preparar para toda a Irmandade, para poder atender os necessitados dessa região, para não centralizar tudo aqui em São Paulo. Além de ser longe, fica difícil o transporte de mercadoria, de roupa, de alimentos. Então, mantendo um estoque mínimo em Sorocaba, vai ficar mais fácil para os irmãos. De pouquinho nós vamos reorganizando todas as coisas, pedimos aos irmãos paciência que nos ajudem também nessa parte. Cultos todos os dias às 20 horas, às terças-feiras às 14 horas e aos domingos às 10 da manhã e às 20. Às terças, às 14 e às 20 horas. E os demais dias, às 8 da noite. Toda a Irmandade convidada a participar do Santo Culto junto de nós. Mais aviso, irmão Bruno? De aviso só, né? Avisamos bastante já. Vamos louvar ao Senhor com o cântico 206 e Deus nos vai mandar do céu a sua santa palavra. Glória a Deus.
Deus, glória ao nome do Senhor. Vamos aguardar a boa palavra de Deus. Deus seja louvado. Amém. Santo é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória, glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Glória a Deus. Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus na epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos, no capítulo 12, dos versos 9 ao 21. Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 12. Iniciaremos a leitura do versículo 9. O título diz: o amor, o fervor, a humildade, a beneficência. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sedes unânimes em vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Até aqui Deus nos dá, irmãos. Amém. Prezada Irmandade, o Senhor pôs no coração essa santa palavra que o apóstolo escreveu à igreja de Roma, essa carta que foi dividida em diversos capítulos. Ele sempre admoestava o povo europeu, tem um ímpeto, um sangue mais quente, mais incisivo, mais visceral até. E Paulo, em todo o tempo, preocupava-se em admoestar a igreja a seguir o amor, a hospitalidade, a beneficência, a caridade, a tolerância, a empatia, e esses nomes tão bonitos que estão tão na moda, mas que infelizmente não são tão praticados quanto são falados, como são falados. Ele preocupava-se porque essa igreja estava sendo formada ainda, em todos os sentidos, fisicamente como igreja, sendo organizada estruturalmente como igreja, o que não é tão difícil, com um pouco de empenho, um pouco de conhecimento. Falando nos nossos dias atuais, aluga-se um lugar ou constrói-se um templo, institui-se um CNPJ, organiza-se uma administração, um corpo diretivo, e depois institui o ministério e os membros. Fisicamente, materialmente, entendo que com algum esforço consegue-se o êxito com certeza. Entretanto, espiritualmente, as coisas não são assim. Vai no contador, vai no banco, vai na imobiliária, vai na loja de material de construção. Infelizmente, não existe uma prateleira de dons, onde você vai lá e adquire um dom, adquire um conhecimento. No mundo espiritual, todas as coisas para o cristão, para aquele que serve a Deus, são conseguidas, são alcançadas, acima de tudo, por misericórdia. Primeiro de tudo,
por misericórdia. A base da vida do cristão, o chão ao qual nós pisamos, que nos sustenta de pé, é a misericórdia de Deus. Como a própria palavra diz, o motivo de não termos sido os consumidos vivos é que a misericórdia de Deus se renova a cada dia nas nossas vidas. Primeiro de tudo, misericórdia. Para a nossa vida espiritual, paz, misericórdia, caridade, benevolência, amor e tudo o que envolve esses sentimentos tão nobres e tão raros. E precisava avisar os irmãos, falar com a igreja sobre essa convivência que eles passariam a ter então. Os irmãos sabem que a convivência gera liberdade. E a liberdade gera, às vezes, alguns atritos e conflitos. Eu tenho liberdade de falar o que eu penso para aquela pessoa, e às vezes acabo falando, e nem sempre o que eu falo é o que ela entende, ou ela entende aquilo que eu tenha falado. E nós somos responsáveis pelo que falamos, não pelo que as pessoas entendem. E quando menos imaginamos, está armado o bolo, irmãos. Está armado a contenda, a guerra e a luta. Abacuque, na sua oração ao Senhor, sendo afligido pelos exércitos de Nabucodonosor e de toda aquela incidência ruim que eles sofriam, Senhor, na ira, lembra-te da misericórdia, glória ao nome do Senhor. Na ira, com toda a tua razão de vingar-se, com toda a tua vontade de fazer justiça com as tuas mãos, com o teu desejo de consertar aquilo que aos teus olhos parecem estar tortos ou necessitando de acerto, em nome do Senhor Jesus, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Isso serve para nós que estamos no ministério, atendendo a obra, mas serve também para os irmãos que não atendem a obras irmãs. Às vezes vemos alguma coisa errada na igreja, e qual é o nosso ímpeto? Até por um senso de justiça, consertar, admoestar, até censurar. Lembremos-nos, irmãos, da misericórdia de Deus. Lembremos-nos sempre da bondade de Deus. E tratemos as pessoas com a mesma vontade que gostaríamos de ser tratados, dando a eles aquilo que gostaríamos de receber. Você gosta de ser maltratado? Você gosta de que as pessoas sejam mal educadas, ríspidas com você? Não, irmão, não gosto. Eles também não. E tudo isso estava englobado, estava aqui inserido nessa palavra. Fervor, humildade, beneficência e amor. 4 pilares centrais para a fé de qualquer pessoa, para a vida cristã de qualquer pessoa. Sem amor, sem fervor, sem humildade, sem beneficência, irmão, que juntando todas essas coisas, resume-se na caridade de Deus. Infelizmente, dificilmente, nós conseguiremos nos aproximar do Senhor. Infelizmente. Não que isso seja bom, é muito, muito ruim. Mas, fatalmente, isso acontecerá. Mas o Senhor está mandando a sua palavra, primeiro, glória ao nome do Senhor, para dizer a todos nós, irmãos, que Deus não está indiferente aos nossos problemas. Senhor, tu disseste aqui, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Tá bom, Deus, está na tua palavra, eu até creio, mas do jeito que está, Senhor, irmãos, o nosso tempo não é o tempo de Deus e o de Deus não é o nosso. Nós olhamos as coisas com um olhar raso, com um olhar limitado. Nós vemos as situações com a força dos nossos braços, do nosso coração, com aquilo que nós podemos fazer. Mas deixa eu tentar exemplificar para a Irmandade. Vou comprar um carro, por exemplo. Com entrada, sem entrada, não faz diferença. Olha, a prestação é X. Eu tenho que fazer o quê? Primeiro de tudo, conta. Quanto eu ganho, o que eu tenho de despesa, quanto esse carro vai me custar por mês, quanto ele vai me custar no final, quanto ele vai me dar de manutenção. Um carro não anda com água, ele anda com gasolina. Se for com água, você teria que pagar a conta de água. Mas meu carro é híbrido, você tem que pagar a conta de energia. Então, tudo tem um custo. Irmãos, transliterando isso para a nossa vida espiritual, é exatamente igual. Nós olhamos as coisas de acordo com a nossa capacidade. Deus não. Nós temos que pedir a Deus olhar de fé, para nós olharmos as coisas com a ótica de Deus, um olhar macro, um olhar abrangente, um olhar de quem tem domínio sobre todas as coisas. Eu saio aqui, não sei se chego na porta da congregação, mas o que fala contigo essa noite, irmão, foi Deus ontem, é hoje, amanhã e eternamente.
é o Senhor ontem, hoje e para sempre, amados irmãos. Então nós não podemos ver as coisas com o nosso olhar limitado, achando que Deus se limitará também às nossas condições. Bendito seja o nome do Senhor, que nessa noite o Senhor nos dê fervor por esta palavra, um fervor, irmãos, que vem da glória de Deus. Bendito seja o Senhor, para crer na santa palavra, amados. Para crer nesse evangelho santo que está sendo proposto a todos nós. Os dias têm sido de inquietação, irmão, mas nós vamos vendo o trabalhar de Deus na nossa vida em todo momento. Nós vamos vendo o Senhor colocando as coisas no lugar, nós vamos enxergando a palavra de Deus sendo anunciada, e a igreja de Deus sendo beneficiada com o amor de Deus. Beneficência de Deus, irmãos. Então não podemos deixar que forças externas, que forças paralelas, que não fazem parte do reino de Deus. Primeiro de tudo nós temos que ter consciência. A quem nós servimos? Ao mundo? À igreja? Ao templo? Ao ministério? Nós servimos a Deus. Servimos ao Senhor, ao Rei dos Reis. É a Ele que nós reportamos a nossa vida. A Irmandade aqui do Alphaville de testemunhas, que nos conhecem aqui em todas as nossas congregações, sabem disso. Nós não fazemos reunião com a Irmandade para tratar causa de ninguém. Primeiro que ninguém vem falar de ninguém. Nós não aceitamos. Não aceitamos. E se vier, nós aconselhamos, irmão, em nome de Jesus, peça a Deus para te dar a graça de cuidar da sua vida, irmão, com todo o amor. Ah, irmão, mas fulano, irmão, o justo não permanece no juízo, e nem o pecador na congregação dos justos, é o que diz a palavra. Ou seja, o Senhor dizendo, posso cuidar do que é meu? Não põe a mão naquilo que é meu? Deixa eu cuidar da minha obra? Deus não me pôs aqui para julgar a igreja. Deus me pôs aqui para ser um mensageiro de paz. Assim como o irmão N e os demais servos que os irmãos verão logo, mais irmãos atendendo o culto aqui. Os cultos online, os cultos presenciais. Bendito seja Deus. O Senhor nos colocou aqui como mensageiros de paz, de boas novas de alegria, para judiar da igreja, para perseguir a igreja, para tentar minar a tua fé e o teu coração. Já tem o nosso adversário. Busque, irmãos, amor fraternal. Busque, irmãos, a condescendência com o teu próximo. Estar próximo daquele que precisa de ti, abraçar aquele que precisa do abraço, cuidar, aconselhar aquele que precisa de conselho. Irmão, eu não posso ajudar, porque as minhas limitações, eu tenho limitações financeiras. Às vezes a irmã da Piedade pode dizer, os irmãos diáconos, irmão, eu não posso visitar aquele casal. A irmã da Piedade, por exemplo, visitar aquela mãezinha que teve bebê, porque eu não tenho dinheiro para levar um pacote de fralda, e eu não tenho condição de, enfim, comprar um enxoval para o bebê. Irmã, às vezes ela não precisa nem da fralda, nem do enxoval do bebê, ela precisa de uma mãe que vá lá aconselhar ela. É mãezinha de primeira viagem, é paizinho de primeira viagem, casalzinho vai casar, você que é experiente, irmão, chama o irmãozinho, aconselha ele, explica para ele como é a vida de casado. A irmã chama a jovem, explica para ela que eles casam cheios de sonhos, e depois eles vão se enfrentar com incompatibilidade, com problemas de família, com problemas financeiros, com problema de ciúme, com problema de trabalho, e nenhum de nós fez nada para ajudar eles. E eles vão totalmente despreparados para a vida. Dali um pouco estão aqui na frente do ministério, querendo separar, e nós ainda vamos tirar a liberdade dos dois. Além de não cuidar, ainda jogamos dois no inferno. Nunca, irmãos, nunca. Glória ao nome do Senhor. Que o Senhor nos cubra com seu sangue. De deixar que isso aconteça conosco, de alguém matar a alma dos nossos filhos, dos genros, dos netos. Não, irmão, a nossa família é herança do Senhor na terra. Eu me lembro, irmãos, perfeitamente, a gente era criança, muito embora eu me batizei muito menino, me batizei com 8 anos de idade. A minha casa era no final da rua. Minha mãe toda a vida foi organista, e às vezes a gente estava ali brincando pela gente lá no interior, fala terreiro, estava brincando lá pelo terreiro, apontava lá na rua as irmãs da Piedade, irmã Tereza Chachim, irmã Flora, a irmã Elza, esposa do saudoso irmão Binato, a irmã Maria do Nego e outras irmãs mais. Vinham fazer visita da Piedade. Umas vinham com a sombrinha, outras vinham com o guarda-chuvinho embaixo do braço, aqueles coques enormes, umas irmãs velhinhas, apontava lá na rua, mãe, as irmãs estão chegando. Sempre à tardezinha, 2, 3 horas da tarde, quando elas vinham, minha mãe já dava um peteleco na nossa cabeça, corre, vai pôr uma calça, moleque.
que a gente estava brincando de bermuda, aí nós põe uma calça, penteava os cabelos, tirava um pouco do cascão, que estava rolando na terra, brincando, e recebia as irmãs, que gostoso, e nós ficava ali ouvindo o que elas tinham para falar. Era bom, irmão, eu tenho saudade desse tempo. Glória a Deus nessa altura, era bom demais, ainda é bom, só de falar ainda é bom. E nunca, não me lembro, a minha casa Deus sempre abençoou, nunca precisou ser atendida pela piedade, que eu me lembre, talvez tenha sido e eu não me lembre, mas nunca precisou. E mais elas faziam aquela oração tão gostosa, glória ao nome do Senhor, bendito seja Deus. Até o cheiro das irmãs a gente lembra, era bom, era gostoso, umas irmãs amáveis, às vezes fazia um bolo, minha mãe fazia um bolo de fubá, fazia um bolinho de chuva, tomava um punhadinho de café, e ali elas iam noutra casa, visitava, orava, era uma paz, irmão, e virava e mexia, no culto levantava alguém e disse, mãe, agradeça a Deus, as irmãs estiveram na minha casa, eu estava em grande tribulação, o Senhor trouxe paz, bendito seja o nome do Senhor. Ô igreja, se nós quisermos, dá para ser muito melhor, irmão, dá para nós voltarmos ao primeiro amor, para nós buscarmos aqui a humildade e o amor, irmãos, a humildade do povo de Deus viver em paz, o amor do povo de Deus viver em união, em alegria, falando uma mesma língua, exaltando esse mesmo Deus, que nessa noite, bendito seja o Senhor, essa palavra derrame sobre todos nós uma chuva de bênção maravilhosa, derrame sobre todos nós uma glória maravilhosa da palavra de Deus, que a sua casa seja invadida pelo amor da santa palavra, e que tudo aquilo que tem se levantado contra a tua vida, para minar a tua fé, para te fazer desacreditar do Evangelho de Cristo, seja repreendido em nome do Senhor Jesus, irmãos, seja repreendido em nome do Senhor dos Exércitos. Busquemos o bem, irmãos, busquemos o bem, não sejais vagarosos no cuidado, sedes fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração. Irmãos, queridos irmãos, vamos nos dedicar, a partir dessa noite, a orar mais, clamar mais. Eu já disse aos irmãos em algum culto aqui passado, que eu ponho meu relógio, meu celular para despertar, para eu poder orar. Para despertar, para poder orar, porque senão eu deixo passar e não oro. Corre de um lado e estou sempre envolvido com a obra, com a família, com o trabalho, e o tempo passou e eu não oro. Eu tenho me esforçado. E digo aos irmãos, tenho visto uma melhora no meu espírito, uma melhora na pessoa que eu sou, no servo do ministério que eu sou, com toda humildade. Digo isso porque essa melhora não vem de mim, essa melhora vem do Senhor. Perseverar em oração, igreja. Os irmãos atenderiam esse pedido desse fraco servo, através da palavra do Senhor, perseverar em oração. Uma igreja que ora, bendito seja Deus, é uma igreja indestrutível. Uma igreja que ora é um muro intransponível, é uma fortaleza impenetrável, irmãos, porque a oração fortalece o coração, a oração fortalece os relacionamentos, a oração fortalece a fé. A oração, irmãos, é uma comida maravilhosa, é uma bebida, é um antídoto, é um remédio, é um cobertor, é água, é tudo de maravilhoso. Perseverai em oração. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. O que essa palavra quer dizer? Meu irmão tem defeitos e qualidades, assim como eu tenho defeitos e qualidades, assim como a CCA tem defeitos e qualidades, a sua igreja também, o seu pastor também, sua esposa, seu esposo, seu ancião também, teu filho, teu pai, teus amigos. A pergunta é, o que nós vamos valorizar? Defeitos ou qualidades? Não, irmão, mas eu não posso valorizar a qualidade porque ele tem defeito, então você não vai valorizar nunca nada e nem ninguém. Eu tenho um carro que eu gosto muito dele, mas ele bebe muito. O carro da minha esposa é econômico, mas é ruim de andar, eu não gosto. Como é que faz? Irmão Bruno veio trabalhar de moto. Nós brigamos toda a vida por causa dessa moto, que eu não gosto de moto, até que o irmão dele vendeu, graças a Deus. Mas quando pensar que não, ele arruma outra. É econômico, mas é perigoso. Tudo tem um lado bom e um lado ruim. Ao que nós vamos nos apegar? Olha o que a palavra diz: aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Se apega, exalta as qualidades e não os defeitos. Quando você valoriza uma pessoa pelas suas qualidades, ela se sentirá tão feliz, glória ao nome do Senhor, que ela vai deixar os defeitos, irmão. Eu garanto aos irmãos isso. Uma ocasião,
Tinha uma família, contei isso para os irmãos no começo dos cultos online, vocês nem vão se lembrar, acho. Tenho 5 meses já. Que o irmão bebia muito. Mas bebia muito mesmo. Uma judiação. Mas crente, rapaz, pode isso? Pode. Um homem muito crente, mas que bebe, pode? Pode sim. Todos nós temos fraqueza, como não pode? E era uma guerra, uma luta. De vez em quando brigava com a esposa, nunca bateu, mas ficava nervoso, a pessoa fica meio descontrolada. Um dia foram 2 anciãos visitar a casa deles. E foi uma bênção, irmão. Foi uma bênção. A família ficou feliz, os filhos ficaram felizes, a esposa ficou preocupada. Falaram, olha, a esposa falou para os filhos, eu acho que os irmãos vieram tirar a liberdade do seu pai. Que ele andou caindo aí para a rua bêbado. Um velho ancião junto deles, o irmão chegou na casa, saudou todos com alegria, o irmão estava sóbrio. Era de vez em quando que ele bebia, mas quando bebia para cair. Estava meio desconfiado, porque quando a gente apronta, você fica meio desconfiado. Conversa vai, conversa vem, oraram a Deus. O velho servo de Deus ancião levantou, batendo a poeira assim, falou, irmão, nós vamos aqui visitar os irmãos, nós vamos dar uma notícia para os irmãos. A irmã já na hora falou, Senhor, cobre com teu sangue, tem misericórdia. E o dono da casa, o irmão falou, irmão, pode falar. Então, rapaz, nós estamos precisando tanto de um porteiro na igreja, que receba a nossa irmandade, e Deus tocou no nosso coração para nós convidar o irmão para ficar na porta, receber a irmandade, anotar os pedidos de oração. A irmã ficava sentada no sofá, assim, né, abismada. E aquele irmão falou, eu, irmão? O irmão não tem pessoa melhor que o irmão. Melhor que o irmão não conheço, só o irmão mesmo, para fazer parte desse time que recebe a irmandade. Esse homem caiu, irmão, aleluia, num pranto de choro, numa emoção, abraçou os irmãos, chorou, agradeceu. Então domingo nós vamos apresentar o irmão chega mais cedo? Chega mais cedo. Domingo era 6 horas da tarde, ele estava com a Biblinha embaixo do braço, puxando aquela renca de filho para a mão, a esposa, todo contentinho. Foi congregar, bonito, foi apresentado o porteiro. Houve algum murmúrio entre a irmandade? Porque é mais fácil julgar do que abraçar, mas se fosse aqui na CCA, haveria também. É que eles não vêm falar para nós, que eles sabem que vão achar, mas entre eles falam. E todos ficaram meio abismados, apresentaram aquele irmão. No outro culto ele estava lá anotando os pedidos de oração, com aquela alegria, ajeitadinho, barbinha feita, todo contente. E irmão, ficou assim até Deus levar. Morreu velhinho, firme no Senhor, firme na salvação. Tudo o que ele precisava era de alguém que valorizasse ele. Mas sabe o que é nunca mais beber, irmão? Nem com a família. Então, não vamos beber num almoço que nunca mais. Falar, não, eu vou me apegar ao bem, vou me afastar dessas coisas. O vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçadora. Todo aquele que nele errar nunca será sábio. Nunca mais, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. E essa noite Deus traz a sua palavra para valorizar as suas qualidades, para valorizar os seus pontos fortes e não seus pontos fracos. Senhor, mas e os meus pontos fracos? Clama a Jesus que Deus te fortalecerá pela palavra. A palavra de Deus é amor, irmão. Mesmo quando vem nos repreender, a palavra é amor, é abraço, é cuidado de mãe. A palavra de Deus é uma luz acesa sobre a nossa cabeça, é uma lâmpada para os nossos pés, amados irmãos. Que a igreja de Deus seja comovida por essa palavra. Apega-se ao bem e não ao mal, irmãos. Apega-se ao bem e não ao mal. E ouçam essas palavras. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Não ponha a tua mão. No livro dos Provérbios, no capítulo 16, no verso 4, diz o seguinte, o Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, até o ímpio para o dia do mal. Não é fim de término, é fim de finalidade. Cada coisa tem uma finalidade. E a finalidade do ímpio é para o dia do mal. Deus cuidará. Na colheita será separado o joio do trigo. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Bendito seja o Senhor. Te dão uma pedra, devolve uma flor. Te dão um xingamento, Deus que abençoe. Paz na tua vida, saúde e graça. Não amaldiçoa ninguém. Que você seja um anunciador de boas novas. Não pragueje contra ninguém, não fale contra ninguém. Porque fazendo assim, você está juntando brasa na cabeça do teu inimigo.
e não na tua. Não permita ser contaminado, contagiado do mal, influenciado pelo mal. Não, irmão, se você apagar a luz, as trevas prevalecerão. Mas enquanto a tua luz estiver acesa, não haverá escuridão na tua vida e nem na tua volta. Então, em nome do Senhor Jesus, receba a luz da santa palavra de Deus sobre a tua vida. Não se deixe vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Com o bem de Deus. Com o amor de Deus, vence o ódio com amor, vence a raiva com amor, vence a ira com amor, a lascívia, o pecado com amor. Que essa igreja, bendito seja o Senhor, seja inundada, Alamaia, pelo amor de Deus, seja, irmãos, inundada pela graça de Deus. O Senhor me mostra um grande manto de amor caindo sobre a igreja, um grande manto de misericórdia sobre todos nós. Vinde vós que tendes sede e tendes fome, comei e bebei da comida e da bebida que Deus nos tem preparado essa noite. Não vos privais do amor de Deus. Por longe que você esteja da igreja, você não está longe de Deus. Bendito seja o Senhor, porque Ele está bem pertinho de ti. Está bem pertinho de nós. E a sua palavra, que é escudo e broquel, nos protegerá de todo mal. Irmãos amados, recebamos essa palavra. Não tem outra palavra para pregar para a Irmandade essa noite. Essa aqui, que recomenda a todos nós o amor, o fervor, a humildade e a beneficência, irmãos. Sejamos dotados, cheios dessas coisas maravilhosas, dessas glórias maravilhosas, que seja derramado sobre a igreja esses dons celestiais. Se a Irmandade crê de coração, essa noite Deus vai derramar muitos dons em muitas vidas. Deus vai esclarecer muitas dúvidas, vai tirar muita sombra do teu caminho, porque a luz da palavra dissipará toda a escuridão em nome do Senhor Jesus. Guardemos a boa palavra. Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos agradecer a Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor, nosso amado Deus, voltamos ajoelhados aos teus pés, agora para te agradecer por esse culto que tu nos tem dado, pela guia do teu Espírito Santo, pela virtude da tua palavra, que cremos foi derramada do céu para todos nós, que a nossa Irmandade possa ter compreendido, possa ter absorvido da melhor forma possível o conselho da tua palavra, e que todos se sintam, Senhor, reconfortados por ti, cheios do teu amor, cheios da esperança e da vida eterna em glória no céu. Senhor, despeça-nos na tua paz, continua abençoando a nossa Irmandade e prepara tudo o que temos de necessidade, pois as nossas vidas estão e estarão sempre entregues nas tuas mãos. Nós confiamos em Deus de todo o coração e esperamos no Senhor a libertação daquilo que buscamos também. Dá-nos mais um hino e nos despeça na paz de Deus. É o que pedimos e agradecemos por Jesus Cristo, Filho do teu amor, bendito para sempre. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Pedir a todos os irmãos e as irmãs que fiquem de pé, por favor. Vamos cantar o hino 57. Glória a Deus. Meu Criador, majestoso Senhor, sou grato a ti por teu grande favor, obra perfeita de amor, tu verás mais grato a ti, mais grato a ti, eternamente.
Cristo alcancei o perdão. Mais grato a ti, mais grato a ti, eternamente, Senhor, eu serei. Divina graça de ti recebi, sempre teu nome, ó Deus, exaltarei. Pelo teu Filho amado Jesus, fui premiado com vida no céu. Lá entrarei e verei tua luz, contemplarei tua face, ó Deus. Mais grato a ti, mais grato a ti, eternamente, Senhor, eu serei. Divina graça de ti recebi, sempre teu nome, ó Deus, exaltarei. Glória ao nome do Senhor. Não esqueça, irmãos, de se inscrever no nosso canal, que é o CCA Alphaville Lives, e curtir a página aí, CCA Alphaville, e as demais plataformas de divulgação da igreja. Estejam sempre ligadinhos aqui nas mídias sociais, porque nós passaremos aos irmãos as informações sobre os santos cultos, eventos e assim por diante, os cultos presenciais, como aqui em Alphaville, que já retornaram os cultos presenciais. Ontem à noite teve culto, e agora o próximo culto é domingo às 10 da manhã. Esperamos os irmãos aqui. Através desse QR Code que está aqui na tela, você vai conseguir escanear com o seu celular, com a câmera do celular, e entrar em contato conosco através do WhatsApp. Estenda suas mãos e vamos fazer a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. A santa e gloriosa paz de Deus, o amor, o fervor, a humildade e a beneficência estejam em nossos corações para sempre. Amém. Boa noite, irmãos. Deus que abençoe.